Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Estamos aqui para continuar os nossos estudos da Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro, e hoje nós vamos fazer o fechamento da lição que nós estudamos ao longo dessa semana, né? A lição que falou sobre os enganos do tempo do fim, e nós passamos cada dia aí por um tipo de engano diferente que tem se propagado aí no meio cristão, em alguns casos, no meio da sociedade, em outros casos, né, isso não fica restrito ao meio cristão. E nós temos visto quantos enganos relativos ao assunto do estado dos mortos, ao assunto do, da questão da vida após a morte, né, que as pessoas supõem que exista um sentido que é diferente do que é escrito na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz que os mortos não têm consciência, de que nós, então, retornaremos à vida por ocasião da ressurreição na volta de Jesus, e aí a vida eterna será dada àqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Então, esse é o panorama bíblico, essa é a perspectiva bíblica, não é? E outras perspectivas acabam até assumindo uma conotação bíblica, uma conotação cristã, mas que não concordam com isso. E nós analisamos um pouco isso ao longo dessas semanas aí, né? E mais especificamente da última semana. E para finalizar, a lição de sexta-feira sempre traz algumas recomendações de leitura. E aqui as duas recomendações dessa semana estão no livro Evangelismo. Então a primeira, né, está no livro Evangelismo, capítulo 18. A página mencionada aqui é a página 602 até a 609, e é um capítulo que tem como título Lidar com a falsa ciência e com os falsos cultos, ismos e sociedades secretas. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. E a segunda recomendação de leitura está no livro No Deserto da Tentação, na página 86, a partir da página 86 até a página 93. É um capítulo que tem como título Condescendência Própria disfarçada de religião. Esse é o capítulo 23 desse livro, tá bom? Então vocês podem ler aí, né, essas recomendações de leitura, e certamente elas devem abordar alguns tópicos pelos quais nós passamos ao longo dessa semana. E a lição traz aqui alguns comentários. Tem primeiro aqui um comentário sobre utilizar a tecnologia para se comunicar com os mortos, pessoas tentando fazer isso, não é? Só que não traz a fonte, e aí por isso eu não vou acabar dando os detalhes que a lição traz aqui, porque eu pesquisei e não encontrei, tá bom? Mas o que eu encontrei, e foi até algo que eu mencionei em algum ponto esse trimestre, é que existem pessoas utilizando inteligência artificial, né, formas de ensinar o computador a aprender, a reconhecer padrões, a armazenar padrões, para armazenar as características das pessoas que morreram e simular, né, uma comunicação com pessoas mortas. Mas você não está falando com a pessoa que morreu, você está falando com um computador, com uma máquina que aprendeu os padrões daquela pessoa e consegue então fazer alguma coisa em cima disso. Se você quiser procurar, né, por curiosidade, você pode ir no site que é Eterne, de eternidade, né? eterne.me. Se eu não me engano, é até uma companhia que está surgindo ali, né? Um projeto lá no famoso MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. É uma instituição bem famosa, não é? E você pode pesquisar aí a respeito do que eles estão fazendo, né, utilizando a tecnologia. Mas, de alguma forma, isso mostra o desejo do ser humano de viver para sempre, né? Algo que está no íntimo do coração humano, a busca pela eternidade de alguma forma, a busca de perpetuar a sua existência de alguma forma. Bom, e a lição
para finalizar aqui os comentários, né, da parte de sexta-feira, traz uma citação do livro Patriarcas e Profetas, escrito pela irmã Ellen G. White, né, já há bastante tempo, e ela diz o seguinte para nós: algumas vezes, seres espirituais aparecem em forma de amigos falecidos, contam experiências pessoais de sua vida e fazem coisas que eles costumavam fazer enquanto estavam vivos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a irmã White está falando aqui para nós que existem seres espirituais que tentam aí nos enganar, se passando por entes queridos, não é? Fazendo ali algum tipo de manifestação, e isso não é nenhuma novidade. A palavra de Deus, como nós lemos ao longo dessa semana, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 14, diz que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E não é de se admirar, então, que os seus ministros eles se apresentem como ministros de justiça. Estou parafraseando aqui o texto, né? Mas você pode conferir aí na sua Bíblia. Bom, e agora para finalizar, temos algumas perguntas para consideração. A primeira pergunta diz assim para nós: como lidar com a mídia que promove esses enganos, né? Então, a gente sabe que a questão da vida após a morte, esse tema, né? Essas crenças, elas são divulgadas até mesmo na mídia, através de filmes, séries, que abordam esse tipo de assunto, que exploram esse tipo de assunto, que estimulam esse tipo de crença. Então, como lidar com essa mídia? E aí temos 3 textos bíblicos aqui que têm conselhos valiosíssimos para nós. O primeiro deles está no Salmo capítulo 101 e diz assim, eu vou ler do verso 1 até o verso 4 e depois os versos 6 e 7. Salmos capítulo 101 diz assim para nós, a partir do verso 1. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, um tipo de atitude que nós deveríamos ter aqui, não é? Em relação a qualquer coisa, não só os enganos que falam sobre o estado dos mortos, mas a qualquer tipo de conteúdo. E agora vamos ver aqui o verso 6 e o verso 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, então, nós não devemos ficar nos expondo a esse tipo de conteúdo que propaga ou que faz alusão a essas ideias, a essas crenças, não é? Que são contrárias à palavra de Deus. E que nós possamos prestar atenção nisso, então, e nos conteúdos que nós estamos vendo, ouvindo, lendo. E agora vamos para Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz o seguinte para nós: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Outro conselho muito importante da palavra de Deus, guardar o coração. Nós devemos guardar o coração, o nosso coração, de estar exposto a esses enganos, não é? E agora o último texto aqui, Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz o seguinte para nós: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esse aqui é um conselho maravilhoso para nós também. Então, diante desses 3 conselhos, nós conseguimos lidar com aquilo que promove os enganos. Precisamos tirar essas coisas de diante dos nossos olhos e nos concentrar naquilo que é puro, que é agradável, que é bom e que está em harmonia com a vontade de Deus. Vamos agora para a segunda pergunta para a consideração. Podemos ajudar outros a vencer os enganos sem sermos expostos a esses enganos? Essa é uma pergunta muito importante, porque tem muitas pessoas que pensam assim: para que eu consiga abrir os olhos de alguém, eu tenho que ir lá com essa pessoa, eu tenho que participar de um determinado ritual, de um determinado culto, eu preciso ler aquilo que eles leem. E não necessariamente precisa ser assim, querido irmão, querida irmã. Mas o que nós precisamos fazer? Precisamos estar bem firmados na palavra de Deus e então podemos chamar essas pessoas para conhecer aquilo que Deus revelou na sua palavra. Podemos apresentar a verdade com muito respeito, mostrando a perspectiva bíblica, falando assim: olha, eu entendo que você creia nisso, né? Mas diante do que a Bíblia diz, a Bíblia explica isso, 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 isso. A palavra de Deus traz isso, isso e isso como ensinamento. Ela mostra que os mortos não têm consciência. Ela mostra que as pessoas que tentavam se comunicar com os mortos não eram permitidas ali, né? Esse tipo de prática não era permitida no meio do povo de Deus. Então Deus tinha uma razão para isso. A palavra de Deus também diz que o próprio Satanás pode se disfarçar em anjo de luz. Então você vai trazendo para a pessoa de uma maneira bem serena, bem tranquila, né? Aquilo que a palavra de Deus traz. E com muita oração, querido irmão, querida irmã, nós devemos fazer isso. E pedir que o Espírito Santo vá tocando o coração dessas pessoas. E para expor esse tipo de argumento, precisamos estar bem firmados, bem fundados na palavra de Deus. Mas eu entendo, diante de até algumas experiências que eu tive, que esse é o melhor caminho, querido irmão, querida irmã, tá bom? E aí, vamos para a última pergunta para consideração. A história de Samuel vindo da sepultura seria prova de que os mortos continuam vivos? E até aqui o Samuel está entre aspas, né? A história de, entre aspas, Samuel vindo da sepultura seria prova de que os mortos continuam vivos? Nós lemos esse relato lá em 1 Samuel, capítulo 28, não é? Quando Saul vai consultar uma médium, Samuel já havia morrido, e aí Saul vai buscar uma médium porque Deus não estava respondendo a ele, né? Então ele busca uma médium. As mesmas pessoas ali que ele expulsou, ele vai buscar ali alguém, né? Que de alguma forma se comunicava com os espíritos. E aí vem a pergunta: isso seria uma prova de que os mortos continuam vivos? Por que não podemos construir uma doutrina com base em apenas um texto? Bom, isso é muito importante de nós considerarmos. O texto da palavra de Deus diz que aquela mulher viu Samuel e que ela começa a descrever Samuel. Quando Saul pergunta quem você vê, ela começa a descrever uma pessoa, né? Mas ela não afirma que é Samuel, nem o espírito que está comunicando ali fala que é Samuel. E até mesmo se aquele espírito parecesse fisicamente com Samuel, isso não provaria que os mortos têm consciência. Por quê? Porque existem outros textos da palavra de Deus que são muito claros em dizer que os mortos não têm consciência. Nós lemos Eclesiastes capítulo 9, Salmo 115, verso 17.
Salmo 146, não é? Então, queridos irmãos e queridas irmãs, esses são só alguns. Existem textos no livro de Jó que falam a respeito do assunto também. Portanto, se essa história de Samuel fosse verdade e realmente fosse Samuel que falou com Saul, isso traria um grande problema. Isso mostraria que a Bíblia está se contradizendo, não é? E aí, como nós poderíamos confiar na palavra de Deus? Numa palavra que uma hora diz uma coisa e depois diz outra coisa. Mas não é assim com a palavra de Deus, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós podemos confiar na palavra de Deus. E, para que os textos se harmonizem, precisamos chegar à conclusão de que não foi Samuel que apareceu. Samuel está morto. Ele não tem interação nenhuma com o que se faz debaixo do sol. Então, algum espírito apareceu dizendo que era Samuel. E quando eu digo aqui espírito, é um ser espiritual. Anjos são seres espirituais, por exemplo, queridos irmãos e queridas irmãs. E se Satanás consegue se disfarçar em um anjo de luz, qual é a dificuldade de um anjo, ou melhor, um anjo caído, um demônio, né? Que ele se passasse por Samuel, que ele assumisse a forma de Samuel. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós busquemos todos os textos que estão na palavra de Deus a respeito de um determinado assunto e que nós tentemos harmonizar, sem criar uma contradição entre um texto e outro. E que não descartemos também aqueles textos que não servem para nós e fiquemos só com aqueles que servem. Tá bom? Isso é um princípio muito importante que nós temos aí que praticar para estudar a palavra de Deus. Tá bom? Bom, nós vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu aprendi ao longo da semana, não é? E que vocês tenham um bom sábado na presença do Senhor. Que vocês fiquem na companhia do Espírito Santo, na companhia dos santos anjos, na companhia de Jesus Cristo. Tá bom, querido irmão, querida irmã? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.